Nós vivemos um momento delicado na questão ambiental. E em 1997, houve o Tratado de Quioto. O Tratado de Quioto foi um dos painéis do clima, né? Se eu não me engano, foi o painel 3, que tratava da questão do aquecimento global em função da ação do homem, da humanidade, né? E em 1997 foi aprovado o Tratado de Quioto. O Tratado de Quioto ele entrava em vigor no ano de 2004. Então, 97 foi aprovado, 2004 entrava em vigor. O que dizia isso? Os países ricos, já desenvolvidos, eles tinham que reduzir a emissão de CO2 na atmosfera em torno de 5,2% ao ano. 5,2% é coisa pequena. Para um país que já é rico, que já extraiu, que já degradou durante séculos como é que se fala? O planeta. Então era para reduzir 5,2%. E os países em desenvolvimento não tiveram nenhuma sanção naquele momento. Por quê? Os maiores problemas daqueles países não era a degradação ambiental, como o Brasil, por exemplo, os problemas sociais. Então China, Brasil e alguns outros países desse mesmo alinhamento, aí fala China, fala, pô, mas a China é grandona. Não, lá em 97 ela não era grandona. Estavam os tigres asiáticos que estavam se desenvolvendo ainda, certo? Vindo de um flagelo que a China sempre vivenciou em função da sua superpopulação. Então eles não tinham sanções. E com isso, o tratado ele possibilitava, né, os países que tinham redução de emissão de CO2 certificar e vender esses títulos para os países desenvolvidos que não conseguiam reduzir a emissão de CO2 na atmosfera. O bonito dos Estados Unidos, que é o país que mais degrada o meio ambiente, é o país que mais contribui para o aquecimento global, 52% das emissões de CO2 que tem na atmosfera é emitido pelos Estados Unidos, pelo povo norte-americano. Eles não ratificaram o tratado, assim como outros países não ratificaram. Mas o tratado foi aprovado com 55% de votos, então ele entrou em vigor, né? Porém, países ricos como os Estados Unidos, que George Bush, que era o presidente à época, se negou a cumprir, e recentemente Donald Trump também se negou a cumprir. Mas por quê? Infelizmente, por uma postura negacionista. Então, vê quanto tempo nós estamos discutindo o aquecimento global e países ricos como os Estados Unidos vêm negando a realidade do aquecimento global. E hoje nós temos aí aquilo que os técnicos ambientais já falavam há décadas atrás, e a atmosfera, né, o nosso planeta, ele aqueceu em torno de 1 a 2 graus. Parece besteira, 1 a 2 graus. 1 a 2 graus num ambiente como esse é pouco. Para uma pessoa só é pouco, mas para o universo do planeta é muita coisa, né? E aí nós temos geleiras realmente descongelando, etc. Aí eles atacam os ambientalistas, atores que levam a vida também divulgando a importância da preservação, que é importante. Leonardo DiCaprio, por exemplo, é constantemente atacado na mídia pelos ricos, pelos detentores do capital, pelos banqueiros, pelos governantes das grandes nações, que não querem observar esse fato que está acontecendo, né? Durante a pandemia, os mesmos negacionistas, não tem vírus nenhum, vamos todo mundo trabalhar, vamos se misturar, vamos produzir, não tem vírus, né? Tanto que saiu um filme, não sei se vocês assistiram, se você não assistiu, eu convido você a assistir, Não Olhe para Cima, um filme que foi lançado em função do negacionismo dessas nações, desses homens ricos que detêm o poder do capital, que negavam o vírus. Então, uma produção com o Leonardo DiCaprio, fizeram o filme Não Olhe para Cima. No resultado final, o que aconteceu? A Terra foi atingida por um meteoro, que esses negacionistas falavam, não olha para cima, que não tem meteoro nenhum. A Terra foi atingida e o planeta Terra acabou. A humanidade se dissipou. Então, nós não podemos entrar nessa seara do negacionismo. Eu precisava dar esse corte sobre a questão ambiental, porque nós não podemos deixar esquecer. O Tratado de Quioto ele não está mais em vigor, e agora o que está prevalecendo é França. Se eu não me engano, daqui a pouco eu vou lembrar
qual é o tratado que está valendo agora, que não é o de Kyoto. É o protocolo de Paris, que está em vigor atualmente, e aqui no Brasil nós sequestramos em carbono, no último ano, a conta de 2,5 bilhões de toneladas de carbono que nós deixamos de emitir na atmosfera. E até o ano de 2030, a nossa meta é reduzir as emissões em 37%. Agora, por que os países ricos não podem fazer a parte deles?